Bom dia, eu sou a professora Laís, professora de Ciências. Hoje, no 7º ano, nós iremos trabalhar as formas de propagação de calor. Começam a olhar essa imagem aqui, né? Então, ela já está falando um pouquinho sobre as formas de propagação de calor e nós vamos entender um pouquinho sobre ela. O objetivo da nossa aula é analisar e identificar as formas de propagação de calor. A habilidade de hoje é a 07, CI de Ciências, e a 03, que é utilizar o conhecimento das formas de propagação de calor para justificar a utilização de determinados materiais, como os condutores e os isolantes, na vida cotidiana e explicar o funcionamento de alguns equipamentos, por exemplo, da garrafa térmica, e construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento que nós iremos ter. Bom, começando por essas imagens aqui, nós estamos vendo que são imagens bem diferentes uma da outra, mas que tem alguma coisa em comum. E eu venho com algumas perguntas para vocês. O que vocês podem analisar aqui então? Elas têm então realmente algo em comum ou não? Tem presença de calor em algumas delas? Mas o que significa calor? O que a palavra calor, para nós e nas ciências, ela significa? Nas ciências, o calor, ou é a quantidade de energia envolvida na agitação das moléculas, quando elas estão todas agitadas, igual o nosso próprio corpo. E elas formam os materiais, ou, em outras palavras, é a energia térmica em movimento transmitida de um corpo para outro. Então, eu vou transmitir de um corpo para o outro. Então, isso é o calor, tá? Definindo o calor. Agora, propagar calor é a transferência de calor entre os corpos. Então, eu vou estar transferindo também calor. Mas quando eu falo de propagar, eu estou trabalhando 3 processos. Ele pode ser através da combustão, através da irradiação ou da convecção térmica. A primeira que eu vou falar com vocês um pouquinho é sobre a condução térmica, ou os condutores térmicos. Olhando essas imagens aqui, de um ferro de passar roupa, de um chuveiro elétrico, de uma chapinha de cabelo, o que tem a ver? O que significa isso? Os condutores térmicos são os materiais que transmitem facilmente calor de um corpo para o outro, de modo que o que tem maior temperatura, ele vai ceder para o que tem menor temperatura. Então, aí vai haver o contato físico entre eles, vai haver uma troca de calor, tá? O que significa nessas imagens aqui? Por exemplo, o meu ferro de passar roupa, o primeiro passo que eu tenho é ligar numa corrente elétrica. A partir do momento que eu ligo numa corrente elétrica, eu tenho que aquecer ele, né? Porque esse é o meu intuito de passar roupa, deixar ele quente. Então, quando ele está ocorrendo isso, ele está conduzindo eletricidade, ele está conduzindo, os condutores térmicos, eles estão transmitindo esse calor, eles estão trocando do quente para o frio, tá? Então, quando eu estou desligando, no caso, o ferro. E quando eu estou trocando o chuveiro elétrico, eu estou no frio, eu quero mudar para o quente, na época de frio, eu também faço o quê? Essa mudança de temperatura. Então, essa troca de calor é a função dos condutores térmicos. Eles estão trocando do maior para o menor, tá? Os isolantes térmicos são outros exemplos também que nós temos, que significa o quê? Olhando essas imagens aqui. Nós temos uma garrafa de café, nós temos o desenho da garrafa de café, nós temos a caixinha de isopor, nós temos a bolsa térmica, uma colher de madeira. E os isolantes térmicos, eles servem para quê? Para diminuir o fluxo de calor entre os corpos, impedindo com que o calor ele entra ou ele saia daquele. Então, por isso ele é chamado isolante térmico. Ele vai reter o meu calor ali dentro. Ele vai deixar com que ele fique ali estático. Ele não vai ter troca. É diferente do anterior. É diferente de uma chapinha de cabelo, né? Eu estou aquecendo. Aqui eu estou isolando. Eu estou tentando manter ela no mesmo padrão. E eu trouxe um desafio para vocês. Você vai ter responsabilidade de ser um auxiliar de cozinha. Aí seu chefe ele vai pedir para que você prepare um delicioso macarrão instantâneo em uma panela de alumínio. Após 2 minutos, é preciso mexer o macarrão com uma colher e deixá-lo soltinho na água fervente. Na sua gaveta, você tem 3 tipos de colheres como essa daqui. A de plástico, a de madeira e de alumínio. Mas aí, você acaba escolhendo a colher mais bonita entre os 3, com o intuito de impressionar o seu chefe.
servir um macarrão no prato, você acaba deixando a colher na panela quente por alguns minutos. Ao pegar a colher, você acaba ganhando uma pequena queimadura, pois a colher estava muito quente. Dessa forma, você ficou incapacitado de realizar as outras provas e foi desclassificado. Qual colher você escolheria para evitar essa queimadura? Por quê? O que vocês acham? De acordo com o que nós vimos hoje nessa aula, qual é a colher que daria mais certo e por quê? Essas são as referências da aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição.